Olá, eu sou a professora Gisele Sailer, coordenadora do curso de enfermagem. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos para um bate-papo com as enfermeiras Juliana, Ana Paula, Leilane e a professora Vivian. Para esse bate-papo, né, faz parte de uma das palestras que envolve o Congresso Internacional de Tecnologia da Educação, nosso segundo ano, né? E aí a gente está aqui para ter uma conversinha sobre empreender dentro da enfermagem, né? As meninas têm algumas experiências nesse sentido e a gente está aqui para aprender bastante com elas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E antes da gente começar o bate-papo, eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que é empreender, né? Hoje está muito em moda esse conceito e a gente traz também esse conceito para a enfermagem. Na verdade, esse conceito já existe há algum tempo, mas hoje ele está sendo bastante divulgado, principalmente na área da saúde. Então, o termo empreendedorismo, ele surgiu por volta do século XV, com o significado de organizar, administrar, assumir risco em um negócio. Ele pode ser definido também como uma ação para a obtenção de sucesso por meio da coordenação e realização de projetos, serviços e negócios. Já na enfermagem, o empreendedorismo mostra-se evidente desde o século XIX, por meio da atuação da pioneira, né, da nossa Florence Nightingale, no cuidado aos soldados durante a Guerra da Crimeia, e a fundação da Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, dando início às bases científicas da nossa profissão. O conceito de empreender em enfermagem, ele está relacionado muito com as características pessoais, né? Então, envolve autonomia, independência, flexibilidade, inovação, proatividade, boa comunicação, autoconfiança e, acima de tudo, muita responsabilidade. Na atualidade, o empreendedorismo na enfermagem, ele é importante para a ampliação da visibilidade e a consolidação da profissão, como ciência, tecnologia e inovação, nos mais diversos cenários e campos de atuação. Só assim, a sociedade poderá conhecer os avanços da profissão por meio da sua missão social e dos ganhos em saúde. A aproximação ao conceito de empreendedorismo, portanto, ele se orienta à promoção da visibilidade social da enfermagem, bem como o alcance de novos patamares de desenvolvimento profissional dos enfermeiros. E aí a gente tem uma vasta gama aí de área de atuação, né, como a estética, gerontologia, assistência gestante, puérperas, tratamento de feridas, home care, clínicas de vacinação, terapias integrativas comunitárias, enfermeiros de evento, entre outras atividades que podem ser desenvolvidas por nós enfermeiros. Desta forma, estamos reunidas para conhecer um pouquinho da experiência em empreender destas 3 enfermeiras, às quais temos muito carinho. Gostaríamos também de agradecer o pronto aceite ao nosso convite. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada, meninas, por vocês terem aceitado. Eu acho que a gente pode começar, então, o nosso bate-papo aqui. E eu gostaria de perguntar para as meninas, então, dentre essas diversas áreas que a Gisele colocou de atuação, que elas contassem um pouquinho qual é a área, então, que elas estão empreendendo. Vamos começar pela Ana, pode ser? Pode ser. Eu trabalhei há 12 anos na rede pública, né, na atenção primária à saúde, e a gente discutindo, até conversando aqui um pouquinho antes, né, de começar aí o podcast, que a gente percebe a atenção primária como a saúde da família, como uma alavanca aí para essa flexibilidade, essa autonomia aí para o empreendedorismo, né? E a gente via essa oportunidade e essa vontade de fazer coisas, né? Inovar, né? E usar algumas tecnologias mesmo. E a gente já fazia isso, né? Então, despertou em mim uma vontade de trabalhar à parte, só que o trabalho tomava muito tempo, né? 8 horas por dia, e aí eu via que não tinha como associar as duas coisas. E aí eu pensava, e o que eu vou fazer, né, para empreender? Porque eu gostava de várias coisas.
Então, para escolher também não foi fácil, né? Por onde começar, né? E aí, eu e a Leilane, né? A gente deu as mãos, vamos sair disso aqui, vamos empreender. Mas por onde a gente começa, né? Então, esse foi um grande desafio. Então, a gente começou a desenhar o nosso projeto. Começamos no papel. Então, a gente, vamos fazer esse curso, vamos fazer esse, a gente começa por esse, e aí, assim, o primeiro curso que nós fizemos foi furinho de orelha. Ah, sim. E quando a gente fez o curso de furinho de orelha, eu não me identifiquei. Eu gostava da área materno-infantil, sabia que tinha que ser essa área, mas eu identifiquei o quê? Não gosto de furar. Furo não é comigo, furar bebê não é. Para Leilane já, legal. Então, e aí eu descartava. Não, esse não é para mim, esse é para você. Então, e aí as coisas, eu falo, o universo foi conspirando e as coisas foram surgindo. E a Leilane via a gente super antenada também, porque a gente estava nessa vibe, nesse movimento de empreender. E ela viu um curso de consultoria de amamentação, né? Um curso muito renomado, muito bom. E ela falou, Ana, esse curso aqui, vê o que você acha, né? Vai, um curso caro, tudo. Falei, nossa, vou fazer. E quando eu vi o curso, eu falei, gente, eu não sei nada de amamentação. Descobri que, assim, eu não sabia nada. Falei, eu tenho que fazer o curso. Aí eu fiz o curso, aí eu vi que fazendo esse curso eu precisava comprar o laser, e aí compro o laser, aí faz o curso, e foi indo. E aí a gente foi caminhando, e aí a gente foi agregando e estamos aí nessa área, né, materno-infantil. Então, assim, é um empreendedorismo, eu falo, que é um pouco solitário, né? Até porque a gente não tem muita referência. Sim. Né? Então, assim, em Araçatuba, por exemplo, eu não tenho uma referência que trabalhe como eu e a Leilane, exatamente igual. Que é consultoria de amamentação, teste do pezinho, furinho de orelha, idêntico. Eu não tenho. Então, a gente fica muito solitária. Quando a gente quer mudar alguma coisa, fazer, o que você acha? Vamos fazer isso. Então, a gente tentativa e erro, né? Sim. Então, a gente dá um passo para frente. Não dá certo, volta para trás. Vamos fazer... não, esse não deu certo. E agora a gente iniciou com um projeto bem bacana, que era um propósito meu, e a Leilane topou junto, ela vem comigo. A Leilane vem junto. Muito bom. A gente está fazendo umas oficinas para ensinar, né, os pais, né, pai, mãe, rede de apoio, a cuidar dos bebês, né? Os desafios da amamentação nos primeiros dias. Então, a gente elabora o workshop, a gente monta, a gente dá num hotel, né? O pessoal vai. Tá tendo uma aceitação muito bacana. E serve, assim, para divulgar a gente, para fazer o nosso nome. Não é, assim, uma questão muito financeira, mas de divulgação, né? Leilane e Ana, vocês têm um espaço físico da empresa de vocês? Não existe um espaço? No primeiro momento, essa era a primeira ideia. E aí, a gente foi eliminando, né? Então, vamos ver se isso vai ser uma necessidade, primeiro. O primeiro momento era... espaço. Primeiro, a gente foi em vários lugares para alugar. Não vai dar certo, a gente vai ficar lá e a gente não vai ter cliente. E nosso trabalho, meu principalmente, é domiciliar, né? Então, eu faço atendimento dentro do hospital, né? Nasceu o bebê, eu já faço atendimento ali. No dia que nasce o bebê e nos primeiros dias ali na casa da mãe, a Leilane faz o atendimento, teste do pezinho, furinho de orelha na casa, né? Então, mas eu tenho um espaço, né, que é o consultório flexível, né, que eles alugam por hora. Então, eu alugo por hora, quando eu preciso, eu ligo, eles alugam, sempre tem sala disponível. Legal. É muito bacana, assim, uma mão na roda para mim. Então, consultório flexível. Flexível, chama Liberana. E eles alugam para mim, e a Leilane também já usou, a gente usa de vez em quando. Quinta-feira mesmo eu vou fazer um atendimento lá de pré-natal e a pessoa vem de outra cidade, aí vou fazer o atendimento lá. E eu tô curiosa, dentro disso que as meninas estão colocando, você comentou do teste do pezinho, né? Existe uma integração, então, com a rede ou com os planos? A Leilane faz a coleta do teste, como é que funciona isso? Na verdade, o teste é feito particular, não tem convênio.
com nenhuma instituição. Então, a gente faz a coleta em domicílio, aí eu tenho convênio com um laboratório que envia a amostra para São Paulo. Era isso que eu queria entender. Para um laboratório de referência. Entendi. Então, eu só tenho esse laboratório que faz esse transporte para mim. Que é a sua integração, então, é com esse ponto... Só com um laboratório. É um ponto que eu deixo minha amostra e ele faz um envio. Ótimo. E a gente está aqui com a Ju também, né? A Ju também, empreendendo na enfermagem. Vamos ouvir um pouquinho, então, como que é... Onde que a Ju está atuando, como que é isso? Primeiro, eu queria agradecer o convite e a iniciativa, que eu achei fantástico. A gente precisa desse movimento das enfermeiras, principalmente, né? Que vivem e convivem com a gente e sabe como que é difícil o apoio das próprias colegas de trabalho, né? Para a gente poder chegar a algum lugar diferente. E eu vou contar um pouco da minha história. Eu tenho um pouquinho mais de 15 anos de enfermagem. Sempre trabalhei na área hospitalar, emergência e urgência. Os últimos anos eu trabalhei muito no setor administrativo, em gerência de pronto-socorro, RT, etc. Eu ainda atuo como RT num consultório particular, mas porque eu acho também que a enfermagem, você pode até tentar mudar um pouco assim, né, a área, você pode empreender, ir para o autônomo, mas a enfermagem, quem é, né? A gente nunca deixa de ser. A gente sempre está ali fazendo um procedimento, prestando um cuidado. Então, eu sinto falta dessa parte e por isso que eu optei por também continuar atuando como enfermeira. E, assim como as meninas, eu também tinha essa visão do empreender, de ser autônoma, de ter o meu horário, de não ter essa parte tão refém hospitalar, né? Que a gente acaba não tendo muitos horários, muitas opções. E como os últimos anos que eu atuei foi na estratégia, eu percebi a autonomia e o quão vasto era, assim, o nosso campo de atuação. E daí, nesses últimos anos, a gente teve pandemia, a gente teve um olhar mais integrativo para tudo, para toda doença, para o ser humano como um todo. E daí eu comecei a perceber essa necessidade de escutar melhor o paciente, da acolhida, da humanização. E assim como as meninas, eu acho que é incrível essa questão de vou em casa para fazer o teste do pezinho, vou fazer, né? Eu achei isso incrível. Então, eu comecei a sentir esse movimento interno, assim, preciso pensar em como eu posso ver além da enfermagem. Como eu posso fazer essa escuta mais ampliada. De que maneira? Então, e também tinha essa vontade de trabalhar para mim, fazer alguma coisa para mim. E eu sempre tento puxar as enfermeiras, né? Assim, tem algumas parcerias de colegas enfermeiras que eu incentivo. Não, vai lá, trabalha sozinha mesmo, faz seu curativo, faz seus cuidados e etc. E no meu caso, me despertou muito essa questão do ouvir e das doenças psíquicas, né? Então, por trabalhar na administrativo, eu tinha esse papel, né? Do ouvir, de acolher o funcionário, de tratar ali como um todo, de incentivar a procurar ajuda, de lembrar que a pessoa é importante, da fé, dessa parte mais das emoções e sentimentos, né? E daí, eu comecei a procurar terapias, além de psicóloga, para mim mesma. Falei assim, meu Deus, pandemia acabou com o psicológico de todo mundo. Então, eu procurei uma ajuda maior, assim, e acho que como muitas pessoas eu escuto falar, não quero tomar medicamento, eu quero ver, né, se a gente consegue... Não substitui, claro, né? Eu trabalho com terapias integrativas e complementares. Então, fui procurar estudar e saber, mas foi para o uso próprio primeiro, fui atendida por terapeutas, procurei terapia integrativa para um tratamento pessoal. E me encantei com aquele universo e principalmente de ver enfermeiras trabalhando, enfermeiros atuando e fazendo, nossa, um campo enorme, assim, atuando com as 29 PICs e você falava assim, meu Deus, não sabia. A gente aprende, né, na faculdade, vê ali uma coisa ou outra, mas fala assim, nossa, mas a gente tem quais as possibilidades, né? A gente nem conhece todas, sabe o número, né? Ô, Ju,
Desculpa, mas conta Imagina. quais seriam, assim, porque o pessoal que está acompanhando a gente, às vezes escuta você falar de terapias Sim. integrativas e não... A gente só fica mais voltado para o reiki, a É, acupuntura, né? O reiki e a acupuntura são terapias integrativas, né? Mas no meu caso, por eu ser enfermeira e ter essa parte das humanas, né? Das ciências médicas muito claro, então eu procurei fazer tratamentos que envolvam essa parte que tem algum reconhecimento até medicinal. Então, por exemplo, as terapias integrativas procura tratar o ser humano como um ser integral, como um todo. Então, eu vou procurar o que causou a doença, né? Quais são as possibilidades que a doença se instalou. Então, como que tá suas emoções, como tá seus sentimentos para que você tenha adoecido, ou para aquela doença, para evitar que aquela doença instale, ou tratar de uma maneira mais integral, diferente do médico, por exemplo, que vai lá e prescreve exame físico. Isso, na verdade, eu não deixo de fazer isso também. Eu posso prescrever, e daí entra essa parte de estudos. Eu fiz pós-graduação em fitoterapia, fiz terapias integrativas e complementares. Eu já tinha pós em urgência e emergência, UTI, NEL, e eu fui só complementando algumas, né, assim, estratégias. Por exemplo, o meu maior público é infantil. Então, eu já tinha, na verdade, essa experiência de enfermeira e o conhecimento teórico-científico. Então, eu fui fazer. Eu trabalho, no meu consultório eu trabalho com barra de axis, que é uma terapia nova aqui no nosso país, apesar de ela ter mais de 30 anos, aí, né, mais de 12 países já desenvolvem, que nada mais é do que uma meditação profunda, de você relaxar, de você, né, equilibrar os pensamentos. Trabalho com aromoterapia, trabalho com cristais, florais de Bach. Eu também faço laser terapia, agora é o meu novo curso, porque eu faço auriculoterapia francesa. Também tenho curso de acupuntura das chinesas todas, mas eu procurei um curso de aurículo francês. Então, estou trabalhando com a fitoterapia e daí, com a auriculoterapia, aí adquiri o laser para trabalhar os pontos via laser. Então, eu comecei a perceber as diversas possibilidades que tinha nesse mundo. Então, eu trabalho no consultório com basicamente essas terapias, são os meus carros-chefes, mas eu trabalho também com, vamos dizer, a escuta qualificada, né? Então, com o acolhimento. Então, eu faço, sim, terapia integrativa mesmo da pessoa. Então, depende muito da necessidade da pessoa para eu poder levar ela para o caminho, né? Isso não envolve religiosidade, isso envolve muito mais espiritualidade e envolve o cuidado com você próprio, né? Então, pensando nisso, eu falei assim, eu quero trabalhar para mim, e eu achava lindo em São Paulo, assim, nas terapeutas, eu fui em São Paulo, terapeutas e enfermeiras, chegava lá, tinha um consultório de enfermeira, né, assim, você falava assim, como assim? O que ela faz? Né? Eu queria te perguntar, você tem seu espaço, assim? Eu tenho meu espaço, porque diferente das meninas, eu preciso de um ambiente para escuta, né, então, assim, eu trabalho manualmente também, eu também trabalho com a maca, eu preciso de um lugar para preparar os florais, para preparar as sinergias. Então, o meu espaço envolve licença de vigilância sanitária, alvará sanitário e funcionamento. Então, a minha sala é de saúde, de terapias em saúdes humanas. Então, assim, o que eu faço lá? Faço tudo que direcione a humanas, né? Então, vai muito além do que a gente acha, assim, que... não, um consultório de enfermagem, você vai lá para igual na estratégia, né? Você vai lá para acolher, a gente faz isso. Eu faço a mesma coisa, na verdade, no meu consultório. Você vai lá para ser ouvido, para escutar a sua queixa e eu te auxiliar a tratar da melhor forma possível. Então, igualzinho eu faço encaminhamentos para profissionais, se for necessário, prescrevo fitoterapia, florais. Então, e eu produzo isso também.
Então, eu uso o reforço positivo para as crianças através de diversas ferramentas, por exemplo, a musicoterapia é uma delas, a meditação, né, para equilibrar ali a consciência, trazer foco. E vendo esse pessoal lá em São Paulo, que é muito mais comum do que a gente pensa, né, do que aqui no interior, eu falei assim, eu quero levar isso. E eu fui também, como as meninas, antes de falar, eu sou autônoma, eu vou desenhar. Quais as possibilidades, o orçamento. Eu sinto falta da enfermagem apoiando mesmo, assim, a gente, né? Às vezes, quando falam assim, nossa, você trabalha com terapia integrativa, o que é isso? Você faz reza, sei lá, né? Tem um preconceito já. E dos próprios colegas, que deveriam ser os maiores apoiadores. Então, assim, eu acho que falta conhecimento. Eu acho que com a pandemia trouxe essa questão e quebraram-se vários tabus, mas acho que é só o primeiro passo. Então, eu tenho descoberto infinitas possibilidades e é como a Ana disse muito bem. Eu gostava de fazer tudo, muita coisa eu gostava de fazer. E foi muito difícil para você falar assim, né? Vou abrir mão, vou fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que precisa, assim, você pensar direitinho o que você vai fazer, porque não é fácil, a gente não tem apoio, assim, necessário. Só que é assim também, depois que as pessoas descobrem e entendem o nosso trabalho, depois que você faz o seu nome, depois que reconhece, acabou, flui, né? É aquilo. Vai fluindo, né? A coisa vai fluindo. Então, eu fiz... Boca a boca, sim. E vai conhecendo as terapias, né? E vai... enfim. E eu fiz 1 ano agora de consultório aberto. Esse mês completei 1 ano. Que legal. Que legal, parabéns. Obrigada. E é um desafio, né? Sim, eu acho que eu sou ainda um bebezinho, tem muito ainda que eu posso fazer. Hoje eu já atendo pacientes como enfermeira também no consultório, então eu faço acompanhamento de paciente hipertenso, diabético, até para orientações de enfermagem mesmo, né? Cuidados de enfermagem. Então, passo por passo. Por isso que eu comecei falando, essa iniciativa é incrível para a gente mostrar quantas possibilidades que a gente... Talvez eu nem conheça todas que precise, né? Mas eu continuo numa constante. Sim. Eu não sei se... caminhar, né? Não sei se eu vou ficar só, por exemplo, nas terapias integrativas. Por exemplo, a auriculoterapia agora veio para quebrar um tabu incrível, assim, que a gente já sabia, o que se faz auriculoterapia? Não, faz acupuntura auricular, né? A auriculoterapia é diferente. E tô aí. Eu acho muito interessante na fala de vocês essa questão de buscar, estudar, fazer cursos, né? Eu acho que para quem está ouvindo nós, a importância também de ter essa consciência, né? Que só a formação acadêmica em si é importante, mas ela é um pilar, ela é só a base ali, assim. Você precisa realmente descobrir o que você quer fazer. Quando eu tive meu filho está com 11 anos, eu precisava muito de uma enfermeira para me orientar no aleitamento, né? E aí, tipo, nossa, como uma enfermeira? Pois eu sofri demais, muito. E eu queria, assim, eu acho que é interessante saber de vocês qual foi essa dificuldade em relação à documentação, como que você faz para ter uma empresa, como que você foi lá para fazer, você comentou da vigilância, do seu espaço físico. Vocês tiveram alguma dificuldade nesse sentido? No meu caso, a gente não tem firma, né? Então, eu não precisou. A gente não tem um espaço físico, então a gente não precisou abrir firma, né? Eu não abri um CNPJ, porque eu já tenho um CNPJ também relacionado a humanas, mas eu optei mesmo por atuar como pessoa física, que isso também não tira todas as responsabilidades. Então, quando eu resolvi abrir um consultório, a primeira coisa que eu fui lá na vigilância e pedi orientação. Então, eu fui lá na prefeitura, conversei com o pessoal, falei assim, eu quero... Essa é a minha proposta, né? De um espaço, eu vou fazer isso. E é engraçado que quando eu cheguei lá na vigilância, as pessoas falavam assim, nossa, mas qual é o código desse estabelecimento, né? Tipo assim, para licença. O que você vai fazer? Não sei, o que é isso? Explica melhor. Porque é novo, né? Não tem... se enquadrava. Não me enquadrava em nada, assim, né? Então, aí...
o que a gente vai fazer? Eu falei, então, ó, quero que vocês vão até lá, antes de ver. E aí eu explico o lugar, o que precisa ter. Então, a gente sabia, por exemplo, que tinha que ter uma pia na sala para lavar as mãos. Tinha que ter uma bancada, assim, tinha que ser chão lavável, parede lavável. É muito parecido com as normativas hospitalares, né? E então eu levei, o pessoal foi muito parceiro. E aí eu reconheço de novo os enfermeiros que trabalham na vigilância, que trabalham, né, nessa parte de licença, que foram lá e abraçaram essa ideia comigo. Falaram, não, o que vai fazer? É isso, é assim, ó, preciso da maca, vou pôr a mão, é descartável, não é? Então, construímos, né, isso também junto e daí eles me deram todas as dicas e orientações necessárias quanto a isso. Então, por exemplo, eu dei entrada no alvará antes de fato, começar a montar o consultório. E há um pouco mais de um mês que saiu o segundo alvará. A licença para trabalhar já tinha saído, mas o segundo alvará, que é o sanitário, demora, é um processo longo. Porque são visitas e mais visitas para ver se está adequado ou não. Então, eles acompanharam, tipo, todos os procedimentos que eu faço. O que é invasivo, o que não é invasivo. Você manipula o quê? Porque, apesar de ter, por exemplo, os florais ser uma coisa estritamente artesanal, eu tenho que ter ali uma técnica estéreo, né, tudo estéreo. Como que eu esterilizo, como vem, como embala, como vai, né? Então, esse processo detalhes, né? São detalhes que, nossa, confesso que achei que ia ser muito menos, né? Isso também é oneroso, né? Você precisa lembrar que isso tudo é pago, né? Tem um preço. Então, eu tive o apoio e essa parceria da vigilância, do pessoal da secretaria. E daí fiz todas essas licenças, né, de funcionamento, de local de funcionamento, o que, o estabelecimento de quê, por quê, aonde, metragem. E daí eu optei por continuar a pessoa física exatamente por isso, por eu estou começando agora. Então, essa questão de impostos, eu já pago vários. Por exemplo, eu fiz terapia integrativa, sou enfermeira, eu tenho lá... Corém também. Para quem não sabe, é muito bom eu falar isso. Corém também foi ao Corém. Porque eu cheguei lá no Corém e falei assim, olha, eu vou fazer um curso de aromaterapia. E daí, né, se fosse assim, tudo bem, daí tudo bem, você vai fazer na sua casa. Não pode fazer em casa. Você vai fazer aonde? Como que é? Né? Você tem que ter... espaço para preparar. Exatamente, você tem que ter um espaço. E você tem que ter estudo. Então, não é fazer um cursinho igual a gente olha e abre a internet, tem um monte, né? Assim, faz um cursinho aí de especialização. Não é assim. Quais são os cursos que são reconhecidos? Isso. Quais são as universidades, etc., que realmente, né, oferecem isso e que são reconhecidas também, né? Então, o Corém também foi muito parceiro. Que também... Pro Corém foi mais fácil no sentido das terapias, porque eu acho que ele já tem esse conhecimento maior, até por polos maiores, municípios maiores, né? Mas o Corém também foi lá e explicou essa questão de, olha, a gente forma, pode prescrever isso, aquilo, outro, não é bem assim, então você tem que ter especialização mesmo, né, em algumas técnicas para você desenvolver e fazer, tem que ter uma carga horária mínima se for de curso. Então, toda a documentação também vai para o Corém. Então, tem que ser avaliado, não é só... Gente, faz um curso, pendurei na parede e eu faço aquilo. Abrir, né? Não pode, né? É uma coisa muito burocrática. Mas que eu também acho que vale muito a pena. Porque eu me sinto super empoderada hoje. Com certeza, então, né? Coisa boa. É bom. E a importância de levar isso para quem é enfermeiro, para quem está cursando enfermagem. A gente está trilhando aí novos caminhos, né? Eu fico pensando na questão financeira. Eu acho que seria bacana vocês comentarem. Eu vi que em alguns momentos vocês pontuaram isso, que existe um custo, né? Hoje, quem pensa em empreender... Que pontos que vocês diriam para eles terem atenção em relação a essa parte financeira? O que é importante que você não pode esquecer que para empreender, para pelo menos iniciar, você tem que ter saldo para algumas coisas. Assim, o que vocês diriam? Tem que ter um preparo aí, eu acho que financeiro, para um investimento. Para iniciar, eu digo assim, principalmente para os cursos, né? Cursos, preparação. Sim.
né? Então, E assim, os cursos, como a Ju falou, né? Não e pode ser qualquer curso, né? E Você tem assim, que procurar. e segmento, né? Que são Então, caros. faz um ano também que a gente começou, foi em setembro do ano passado. A gente já fez, olha... Nem combinamos, hein? Não. Eu já fiz uns vários. 8 ou 9 cursos em um ano, né? Então, assim, eu já sabia que ia ter que fazer, né? Porque o primeiro curso ela já tinha falado, você vai ter que deixar um caixa para curso, mas eu não sabia que era tão frequente, assim. Intenso. E tem viagens no meio também, né, Ana? Nem sempre o curso é... Não, a maioria online. Isso é uma vantagem. Assim, Super. Mais prático. Online, cursos assim com carga horária bem, 90 extensa. horas, são às vezes cursos ao vivo, online, né? Só que ao vivo. E tem uma curiosidade importante do meu trabalho, por exemplo, que é legal o pessoal saber, que consultora de amamentação não é regulamentado no Brasil. Então, no Brasil não existe consultora de amamentação. Qualquer profissional pode ser consultora de amamentação. Não precisa ser nem da área da saúde. Uau! Nem da área da saúde? Nem da área. Conheço, assim, outras de outros estados, né? Advogada, engenheira civil. Mas não tem que ter nenhuma base anterior? Olha. Mas as terapias integrativas também. Na verdade, para trabalhar com as terapias que eu trabalho, os cursos que eu fiz voltados para profissionais de saúde. Por exemplo, a auriculoterapia não pode ser sem ser um profissional de saúde. Precisa ser enfermeiro, mas tem que ser de humanas, né? E florais também. Eu fiz o meu curso de florais foi com uma enfermeira e foi 360 horas, online ao vivo. Então eu fiquei... Gente, muito. Eu já, na verdade, já estudava... Quando começou a pandemia, eu já estava fazendo um curso de terapias, né? Que os primeiros 2 cursos que eu fiz também, não precisava ser enfermeiro, não precisava ser ninguém da saúde. Qualquer pessoa fazia e também podia fazer. E eu já estava estudando isso, atuando ainda como enfermeira, né? E foi um processo, muitos depois da pandemia, que eu acho que, eu particularmente acho que é muito legal a questão do online ao vivo, das aulas, porque você pode voltar depois, assistir de novo. E por mais que esteja ao vivo ali, pra mim... Você pode tirar dúvidas. Na hora, foi né? ótimo. Ou depois, você pode assistir e deixar as dúvidas. Né? Mas eu acho também que a banalização dessa questão de qualquer pessoa pode fazer sem ter um conhecimento mínimo ali, eu acho que também tende a mudar esse cenário. Eu acho que talvez seja falta no momento ainda uma falta de regulamentação, mas que vai surgir. Exatamente. Porque é muito complexo, né? Por exemplo, você está lá atendendo uma puérpera, não entende nada de saúde, vão surgir outras questões. Você na terapia integrativa envolve as questões das doenças, a parte da avaliação infantil, no recém-nascido. Então, acho que é um contexto. Uma ação com isolada, certeza, né? quem é da área da saúde oferece um serviço de maior qualidade. Sim. Né? Oferece. Eu acho também, esse pouco tempo que eu tô atuando, que isso também me trouxe pacientes. O fato, eu acho, não tenho certeza, o fato de eu ser enfermeira e ter esse conhecimento me trouxe pacientes, por exemplo, mais do que uma terapeuta que não tem esse conhecimento, essa formação. Sim. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu também vejo isso nos colegas que eu fiz esse tempo, né? Então, não que a pessoa não seja preparada se não tiver, mas eu acho plus a mais. que é um plus e que conta muito, assim, né? Ah, sim. E eu acho que está mudando. Eu acho que vai... Por exemplo, essa questão da aleitamento materno, de consultoria, de tudo, eu nem sabia que não poderia ser. Porque não é regulamentado. Mas eu acho que agora, provavelmente, com certeza a partir do momento que passa a ter os profissionais desenvolvendo o trabalho, eu acho que com certeza até os próprios conselhos, né, se envolvem, vão se mobilizando. Sim. É a parte financeira, meninas, vocês têm gastos com publicidade? Tem. Esses documentos, algum documento, alguma coisa que precisa tirar, tem custo também? Como é que funciona isso? No meu caso, as licenças, tanto o alvará de funcionamento quanto sanitária, é custeado, né? É pago. Eu tenho
um conselho, que é a ABRAT, que é dos terapeutas integrativos. Não precisa ser profissional da saúde, né? Mas ele também, por ser não regulamentado, mas autorizado, né, o funcionamento, existe, igual o Corém, existe esse conselho que dá um respaldo jurídico e também essa questão de reconhecimento de cursos, né? Então, alguns cursos têm o selo da Biblioteca Nacional e, inclusive, da OMS. Então, eles te dão também esse pilar para você poder continuar seguindo. E hoje em dia, essa questão de comunicação, na ABRAT agora a gente já tem até prontuário eletrônico. Então, a gente já tem até possibilidade de integrar com outros profissionais que fazem a mesma coisa, de repente, igual, né, passa na especialidade, vai para outro, de repente, município diferente. Eu atendo online também. Eu atendo pacientes online de São Paulo, tenho paciente em Minas, eu tenho paciente longe. Legal isso, né? E daí é ótimo isso, porque eu envio pelo correio florais, né? Então, assim, é uma possibilidade. Mas isso também eu senti necessidade, no começo não é uma exigência, mas eu senti a necessidade de ter pessoas que falam ali a mesma coisa que eu estou fazendo, né, para me auxiliar nesses processos. E eu vejo que essa parte de comunicação, principalmente, é um conselho. Eu pago igual o Corém, né, anual, é um conselho que paga anual, uma taxa, mas eu vejo que é necessário para saber de congressos. Esse final de semana vai ter um congresso internacional de terapia integrativa. Eu vi, quando eu olhei e falei assim, nossa, voltado só para a área da saúde. Falei assim, ninguém sabe. Sim, é uma coisa assim, não divulgada, né? Então, é necessário esse tipo de coisa, mas de contramão, assim, o Corém, esse mês, o Setembro Amarelo, todas as semanas toda semana tem a mesa redonda e tá falando super de terapia integrativa, de florais, da radiestesia, que tem muitos enfermeiros fazendo isso por conta de paciente oncológico, paliativo. Então, isso tem crescido absurdamente. Assim, eu acho que, por exemplo, cuidados paliativos, já comecei há um tempo atrás um curso, não terminei, mas é uma coisa que agora já vejo que tem tudo a ver com o meu trabalho. Sim. E que vem crescendo. E então, por exemplo, eu quero já fazer o curso de terapia integrativa, agora paliativa, né? Então, é um curso que a Ana falou. Parece que não, eu também no começo só tinha esse objetivo. O consultório, tinha uma reserva até pensar, até quando ele vai começar a dar retorno. Mas os cursos, sem dúvida nenhuma, é o maior investimento. Tipo, se você quer se qualificar, metade do que você ganha, você paga em curso. É isso. É isso. É um investimento que tem que acontecer. E quanto por cento vai para propaganda, meninas? Porque eu não sei, assim, por ser algo novo, o foco de vocês é o boca a boca? Realmente é um indicando, paciente que conhece vocês? Olha, nosso objetivo desde o início sempre foi o Instagram. Entendi. A gente sempre pegou pesado, né? Assim, no Instagram, eu falei, tem que ser, vamos... E eu tive a sorte, né, que a minha filha, ela tem um jeitinho aí. Então, ela é da geração tecnológica. Geração tecnológica. Então, a gente contratou a minha filha e ela faz pra gente, né? Então, ela trabalha pra gente e ela tem feito isso aí, faz muito bem, assim, né? Então, ela trabalha pra gente. Mas a gente trabalha, assim, um Instagram muito pesado, assim. E às vezes a gente faz tráfego pago, né? Uma porcentagem pequena, não é muito grande, não, tá? E assim, de retorno financeiro, eu posso dizer que desde o primeiro mês, né? Então, assim, eu pedi demissão no trabalho em dezembro, né? Em janeiro, que foi meu primeiro mês fechado, né? Já como autônomo, eu já tinha tirado o salário que eu trabalhava em janeiro. Nossa, o primeiro mês. Primeiro mês. O fevereiro eu já tinha dobrado, em março dobrado e tô indo dobrando por enquanto. Que permaneça assim, né, meninas? Sim. Então, assim, eu não esperava, de verdade, ter esse retorno muito rápido. Não esperava.
Então, assim, foi uma surpresa. Que bom, né? É uma realização, né, assim, Você vê muito... que a gente fica pensando, né? Se esse retorno for tão rápido, o quanto As pessoas que a gente precisa, Precisa. né? O quanto a gente precisa dar um passo. Gente. E assim, Gi, as pessoas me perguntam, né? Você está trabalhando muito, Ana? Eu falo, não, eu estou trabalhando pouco. Eu atendo uma pessoa de manhã, uma tarde. Eu Você atendo vê. uma pessoa hoje, amanhã às vezes eu não atendo. Eu trabalho pouco. Então, a relativo. qualidade... Você tem um retorno financeiro, mas você consegue manter uma a qualidade qualidade de de vida. E assim, eu poderia ganhar mais, porque eu estou no começo, Sim, né, sim. do trabalho, né? Então, assim, eu praticamente comecei em janeiro, né? Então, eu estou no início do trabalho e eu estou trabalhando bem pouco. Se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Sim, sim. Né? certeza, E é um trabalho, assim, solitário, né? Eu sou sozinha para fazer o atendimento, né? Então, assim, eu vou para um atendimento hoje eu fui para um atendimento, eu fiquei 2 horas. Ontem eu fui para eu fiquei 3 horas. Então, é demorado. Você não sabe, né? O tempo que você vai... Né? Assim, eu dedico mesmo, né? Eu vou. Então, assim, eu nem tenho condição de ficar pegando um monte. Né? Eu queria perguntar para as meninas puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Para a questão da parte, né, acadêmica, que vocês comentassem um pouquinho o ano que vocês se formaram, porque eu acho que já faz alguns anos e as coisas vêm mudando. Mas assim, eu queria dividir com vocês uma preocupação que a gente tem quando a gente faz a reunião do Núcleo Docente Estruturante, que a gente sempre fala da importância de ter uma disciplina que traga a questão do empreendedorismo, da tecnologia. Né? Pensar né? o que a gente pode, né, incluir na grade para estar auxiliando isso. Aí eu queria ouvir de vocês o seguinte: durante a graduação de vocês, se em algum momento vocês sentem que, nossa, aquela disciplina ou aquele momento daquela disciplina foi uma base, foi importante, ou se não, foi um admirável mundo novo, descobri tudo sozinha. Como é que foi? Olha, eu vou falar sobre isso, que a gente estava conversando sobre isso antes de entrar, né? Que nós não fomos treinadas na faculdade, em nenhum curso da enfermagem, a vender o nosso trabalho. Sim. Né? Nós não fomos treinadas a isso, muito pelo contrário, né? Eu sinto essa necessidade e essa falta. Eu tentei há pouco tempo me conveniar a convênios, né? Afiliar convênios para esse atendimento. E daí, para minha surpresa, o CBO de enfermeira é o único CBO das áreas de humanas que o convênio não atende, assim, ele não agrega. Então, eu falei assim, mas como assim? Então, o enfermeiro só pode trabalhar para o convênio, né? Assistencial. Não tem ainda essa questão da CBO, da filiação para você Isso. prestar serviço como enfermeiro, né? Diferente do fisioterapeuta, do nutricionista, do da fono. Enfermeiro não tem. Pelo menos os que eu procurei, esse CBO não contrata, né? Esse CBO não dá pra gente... Então, para mim foi uma surpresa negativa nesse sentido. E daí... Eu também, Instagram, quebrando barreiras para falar, para vender, porque a gente acaba vendendo o nosso trabalho, e eu acho que isso faz falta, sim, na graduação. Eu acho que essa parte de vivência, de a gente ouvir as histórias de quem faz, e não estou falando só de, por exemplo, a terapia integrativa, que é mais novo, um pouco mais diferente, assim, da enfermagem, mas é a questão da gente se mostrar mais e mostrar que a gente tem essa autonomia, seja para os procedimentos de enfermagem mesmo, né? Seja para a docência mesmo. Então, eu sou professora, eu dou curso. As meninas estão fazendo, né? Estão ministrando cursos, fazendo rodas de conversa. A gente aprende isso, mas a gente aprende no intra-hospitalar, né? Muito interno. Na assistência. Na né? assistência. Nunca, na minha formação, pelo menos, eu tenho mais de 10 anos aí formada em enfermagem. Eu comecei como técnica. Eu nunca me preocupei isso. E para mim isso é uma coisa muito difícil. Por exemplo, essa questão de me mostrar, de gravar vídeo, de falar. Porque a gente está acostumada Fica nos bastidores. Né? Então a gente o trabalho ali, manual, tudo. Então a gente nunca aparece, né? Vamos pensar, o PSF eu acho que proporciona isso. E eu acho que muito legal cada vez mais roda de conversa. Grupo, né? Grupo gestante, grupo de diabetes. Isso. A gente aprende isso, né? Então, a gente Sim. faz sempre isso, faz panfleto, faz orientação, faz um monte de coisa.
Ok, mas fora isso, é só bastidor. E mesmo o PSF é engessado isso, né? Então, você tem ali especificamente o que você pode fazer, até onde você pode ir. É muito interessante essa conversa com vocês, meninas, porque assim, é realmente isso que você está colocando, Ju. A gente muitas vezes discute, então a importância do enfermeiro trabalhar a educação, vai trabalhar a educação, lá no grupo de gestante, lá no grupo de diabético, lá dentro da estratégia de saúde da família, a promoção, a prevenção. Mas isso pode, sim, ser vendido, né? Ser um produto de trabalho seu. Exatamente. Né? A gente tem um público grande aí que, de repente, não pode naquele horário, não pode aquele dia, naquele momento que a unidade de saúde marcou, mas que tem o desejo de fazer à noite, num outro momento, com outras pessoas. Então, realmente, pensar um pouco fora da caixa, vamos dizer assim, né? É porque a gente não está fazendo home care. A gente pode fazer home care. Mas não é... Mas não é exatamente um home care. Uma especialidade que você está levando para sua casa, né? Você está levando um especialista daquilo. Isso. E você está com o profissional ali à sua disposição. Como a Ana falou, quanto tempo você ficou ali no atendimento? O que você desprendeu ali? E é importante os enfermeiros entenderem uma coisa que eu entendi há não muito tempo. Que o que a gente vende na enfermagem é o dinheiro que a gente... O dinheiro e o tempo que a gente... dispensou, né, para fazer aquela função. Então, quanto tempo a gente estudou, quanto dinheiro a gente investiu para poder fazer aquele atendimento. Então, além da faculdade, que a gente também investiu dinheiro e tempo, quais os cursos, quanto tempo de curso, qual é o valor desses cursos. E a gente vê isso na própria faculdade, na graduação, né? Eu acho que é novo, uma sugestão mesmo, essa questão do empreendedorismo, da venda do trabalho, porque você pode vender mesmo qualquer coisa. E quanta coisa que a gente tem para fazer, né, na enfermagem. Mas eu não aprendi, sinto falta, e mais do que o boca a boca, essa questão da exposição das redes sociais, da mídia, porque agora é tudo assim, tudo né? Por aí, né? E eu acho que segue cada vez mais. Então, eu acho que seria muito legal se tivesse alguma coisa voltada no marketing. Nossas discussões estão no caminho certo. Que coisa boa. Faz diferença, né? Eu fico pensando, menina, assim, a questão... Tem vários fatores aí a favor desse empreendedorismo, né? A gente vê cada vez mais a discussão da assistência integral, a importância disso, e eu não consigo pensar numa profissão que realmente tem esse olhar de integralidade como a enfermagem, porque nós somos formados, né, para esse olhar integral, né? Nós somos formados para esse cuidado. Então, é aquela compreensão de todos os determinantes da rede social, de como que é a relação. E não é só a doença, não é só a queixa. E também a questão do próprio envelhecimento populacional, né? Existe... eu acredito que... Você falou, né, Ju? A questão, às vezes, de um cuidado paliativo, de um acolhimento, de um vínculo. Isso vai gerar um mercado... novo, vamos dizer, mais amplos, né? Eu acho que o mercado até já existe, mas um crescimento das pessoas que procuram, às vezes, por essa assistência, né? Por esse atendimento, digamos assim, com um olhar diferente, né? Eu também acho. Comparando, assim, por exemplo, com uma outra especialidade, por exemplo, com fono, que faz uma formação em laser terapia, por exemplo. Eu, como enfermeira, eu posso aplicar laser na boca, posso aplicar na mama, posso aplicar cesárea, posso aplicar no pé. A fono só pode daqui para cima. Né? Então, tem até essa limitação, né? Então, a enfermagem tem, assim, bem mais liberdade. A gente precisa refletir, né? E buscar realmente essas possibilidades, né? São muitas. Porque são infinitas, né? Você falou de fono. Eu faço florais para pet. Olha eu lá. atendo pet. Olha não só. sou veterinária. Vai lá. Né? Mas eu estudei, fiz um curso só para pet. Então, também faço pet. Faço sprays para pet, faço aromaterapia para pet. Eu faço tudo que envolve o atendimento literalmente integral da pessoa e o núcleo familiar. E os pets envolvem. Fazem parte. Né? Então, é muito legal você falar isso. É verdade. Olha onde a gente chegou. Sou enfermeira. Né? A gente pode ir muito além. Sim, verdade. Então... E somos formados para isso, né? Isso que eu acho interessante. A nossa formação é essa. É justamente para olhar, né? O integral. Quando você começava a falar, né, de humanização, ficava assim, gente,
Como assim, Sim, né? esse Se povo- falar de humanização... Mas nós a gente somos sempre, humanos. Sempre. Olha, eu vou Pra falar- gente não existia um atendimento desumanizado, Como né? é o outro Na nossa lado, formação né? lá, tem Hoje 26 posso anos falar? de Vou formado. falar. Fala, desde sempre a gente humanizou, né? Eu vou contar. Eu fiz um curso com a Gi, né? E aí, num determinado momento do curso, Que ela era vai para falar? vários Já profissionais de tá com saúde. medo. Era Tô para com vários medo. profissionais de saúde. E num determinado dia do curso, lá no momento, a gente estava tendo uma discussão sobre humanização. E aí, as pessoas falavam das coisas como se fosse Uma descoberta. uma descoberta. Uma Assim, descoberta. nossa, olha uma política de humanização. Nossa, isso. Nossa, olha essa, né, essa mudança na forma das visitas e não sei o quê. E aí eu olhava pra Gi e eu falava, gente, mas pra nós isso é uma coisa tão natural. tão natural. já- Estão descobrindo a rota aqui, né? Você lembra? A gente falou, nossa, mas não é possível. Mas é porque é exatamente isso, né? Todas as profissões têm a sua valorização, têm a sua necessidade, têm o seu espaço e são importantes. Mas eu acho que nesse sentido, desse olhar integral, da questão da humanização, a enfermagem tem isso, né? Já está dentro nosso, né? A Florence já começou Já com começou isso. com isso. Eu Menina. acho, sinceramente, que eu já desenvolvia todas as terapias sem conhecimento tão profundo, assim, algumas terapias integrativas, mas já fazia isso. Já fazia desde isso sempre mesmo. Pelo próprio atendimento, Pelo próprio né? atendimento. Pela própria formação, legal. né? Eu acho que pra gente caminhar pro final, né, Gi? Depois eu não sei, a gente Tem podia... um anjinho aqui me falando que o tempo tá se se esgotando. A gente podia finalizar como a gente vai para ser junto ao CIT, essa questão da tecnologia. Eu vi as meninas falando a questão do próprio atendimento à distância, né? Eu queria ouvir de vocês como que vocês veem o avanço da tecnologia favorecendo o empreendedorismo. Posso falar? Eu utilizo, assim, de tecnologias, atendimento domiciliar. Eu prefiro, né, presencial, mas já aconteceu e já teve, assim, já consegui salvar ali aquele momento, né, esse atendimento online, como fala, chamada de vídeo, né? Então, posiciona aqui, não, levanta mais a cabeça, tira o narizinho, afasta o queixinho e posiciona. Tá sem dor? Então é isso aí, continua assim. Então, assim, facilita, tá? Facilita ali para aquele horário. momento, já aconteceu, meia-noite, de eu fazer um atendimento assim, já aconteceu. Em Rio Preto, uma paciente. Então, assim, acontece, facilita pra gente, mas não tem como a gente tocar e a gente pôr a mão. Pro meu atendimento, eu prefiro, né? A Lê pode falar, assim, também do atendimento dela, que a gente não falou muito, teste do pezinho e furinho de orelha humanizado. Né? É humanizado, não é qualquer teste do pezinho, não é qualquer furinho de orelha, né? Ela usa bastante tecnologias também, né? Ponto neutro de acupuntura, então não é em qualquer lugar, né? E acho que o mais importante, né? Fazer tudo respeitando o tempo da família, acho que é o essencial. Porque a mãe já sai do hospital, o emocional tá extremamente abalado, é uma rotina nova. Então, acho que você tentar entrar ali na rotininha da família, respeitar o tempo daquela mãe, do bebê, faz toda a diferença. E no meu caso, não tem nem como ser online. A coleta em casa, Tem que ser né? online. Mas eu falo assim, por das exemplo... tecnologias, né? Olê, às vezes a gente fala, por exemplo, às vezes um novo material que é desenvolvido, né? Tipo, que vai causar menos dor. Que nem no meu caso, eu uso a laser terapia, uso uma compressinha morna antes de fazer o furo, o teste do pezinho. Skin cooler. Então, tem uma canetinha gelada que eu uso na orelhinha antes de fazer o furinho. Tem abelhinha. Tem uma abelhinha vibradora que vibra. Que faz a criança se distrair, esquecer daquele pontinho de dor. Então, tem vários no meu, por aí, exemplo, para mama, eu utilizo um vibrador que parece vibrador mesmo, né? Estimulador terapêutico para as mulheres. E a gente põe na mama, que ela vai vibrar para facilitar a drenagem do leite. E ele também tem um botão que aquece. Então, além de massagear, também aquece a mama. É o mais novo, assim, que eu recebi agora, ultimamente. Utilizo um coletor de leite, de colostro,
Então, eu faço coleta de colostro no hospital, ali eu armazeno e, ao mesmo tempo, eu ofereço para o bebê no mesmo coletorzinho de leite. Tem coletor de leite, tem sondinha para facilitar o bebê pegar o peito. Tem inúmeras tecnologias. Tem alguém por trás inventando esses avanços, né? Percebendo essas necessidades e criando a tecnologia aí, né? Sim. No meu caso, eu ainda prefiro, apesar de ser super possível a maior parte das terapias online, eu ainda prefiro também presencialmente, é diferente. Você estuda ali os gestos, né? Essa parte da comunicação postural e, né, de movimentos, etc. Mas eu uso também das tecnologias. Eu adquiri o último laser mesmo, que já faz as frequências de energia, ele já tem pronto as frequências diferente só do antigo, que a gente fazia só o iLib, o vermelho, infravermelho. Eu uso a cromoterapia, que também tem a lâmpada específica da luz que é pulsa, de quantos hertz, da musicoterapia de quantos hertz. Então, tem um aparelho específico, não dá para colocar o som do celular, por exemplo, né? Diferente do que as pessoas veem. Eu faço cristais de mesa, que é um aparelho também que tem os cristais de ponta, cristal branco, de quantas facetas. Então, assim, tem algumas especificações também, no meu caso, que também é altamente tecnológico. E para mim, o que é muito bom das tecnologias é o acompanhar, o pós. Porque eu tenho um pós, né? Assim, então, você passou pela terapia hoje, então amanhã, como você tá, eu tenho um acompanhamento que é 100% online. Tecnológico. Então, é 100% tecnológico. Então, orientações, vídeos explicativos, ou essa parte de, olha, se você tiver qualquer intercorrência, você pode me recorrer. Não tem horário, não tem tempo. Isso não é o mais importante. E eu acho que agora, eu já estou entrando nesse movimento também, dos cursos, das orientações, do que eu posso oferecer online além de presencial, né? Então, eu já estou entrando nesse movimento e me aproveitando das plataformas online também, das digitais, né? Então, é novo, me sinto uma tiazinha mexendo com essas coisas, mas eu sou obrigada, é necessário. Né? Então, acabei de terminar um curso de laser, aí chega um laser novo, aí curso de novo, né? Outro curso. Então, é constante. Então, a enfermagem não acaba nunca. E também, quando você mudar para o autônomo, também não acaba. Não. Ai, meninas, acho que né, podemos encerrar. É uma pena, porque tá muito gostoso o nosso papo. A gente ficava aqui a tarde inteira. É o primeiro podcast que a gente está fazendo, mas foi, assim, muito bom. Queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. Muito sucesso na carreira de vocês. Nós aprendemos muito. Acho que vocês vão ter algumas clientes aí pra frente. Legal. E é isso, meninas. Muito obrigada. A gente está muito feliz com esse nosso bate-papo. Que vocês sirvam de exemplos, né? De informação, né, de estímulo aí para os novos enfermeiros que pensam em atuar, empreender. Então, realmente, muito obrigada por vocês terem aceitado fazer esse bate-papo com a gente. E parabéns pelo que vocês estão construindo na nossa cidade, na nossa região. E aqui, então, a gente encerra o nosso bate-papo e agradecemos a todos a presença e a experiência, né, essa troca de experiência que a gente teve aqui. Obrigada.